Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse canal eu criei para que eu possa trazer um pouco de aprendizados, refletir sobre a vida, sobre os aprendizados, sobre as vivências. Peraí que eu vou fechar a janela. Voltando, porque eu tô gravando no final de semana e tem gente fazendo churrasco. Com música alta aí não tem como, enfim, competir com barulho. Mas a intenção desse canal sempre foi que eu pudesse falar sem roteiros. Que eu pudesse fazer reflexões, elaborar um pouco do que eu tô pensando no momento da minha vida, com a sanidade, e que de alguma forma pode fazer diferença na vida de alguém. E hoje eu quero falar da importância das pessoas na nossa vida. E não é a questão de, tipo, amizade, mas sim eu quero tratar das pessoas que aparecem na nossa vida e que temporariamente são muito importantes. Mas o que eu percebo é que hoje na nossa sociedade tem muito essa questão da liquidez, né? De que as amizades hoje em dia, tanto amizades como relacionamentos, tem a questão dessa liquidez no sentido de que elas acabam muito rápido, ou são superficiais, ou não contêm uma determinada intimidade, de conversar, enfim, de manter aquilo de uma forma sólida, né? Por longos anos e aquilo durar e ser uma coisa realmente fluida, vamos dizer assim, mas sólida ao mesmo tempo, sem esses extremos de uma coisa líquida que de um dia para outra pessoa não dá mais na sua vida, mas eu entendo que tem vários vieses em relação a isso. Mas é nesse contexto que eu quero falar hoje que às vezes a gente passa por momentos, como eu trouxe aqui no canal no último vídeo, que basicamente, tendo a familiar no hospital, eu tive vários insights no hospital de como a gente é muito abençoado e como acontecem coisas num momento que a gente não tem, que a gente tem determinada vulnerabilidade, não tem controle sobre as coisas, e que são momentos de grandes aprendizados, que a gente pode tirar muitas coisas disso, porque geralmente a gente tende a pegar os desafios, né, e sempre olhar pro lado ruim, mas às vezes a vida também tá querendo te mostrar que existe alguma coisa a ser iluminada naquele caminho, que é possível a gente aprender muito sobre isso. E teve um momento no hospital que teve uma roda de conversa, né, com um grupo de serviço social, né, com as pessoas ali do hospital que estavam vivendo, né, cada um sua história. E aí, o palestrante, ele falou assim, a gente sempre acha que o paciente vai morrer antes que o acompanhante, mas nem todas as vezes é o que acontece. E aí, às vezes, a gente se esquece da gente, né, quando a pessoa é acompanhante, pensando que a pessoa que a gente tá cuidando tem determinada prioridade, mas que a gente também não pode se esquecer da nossa própria vida. Gente, tô com uma determinada dificuldade aqui porque tem gente cantando lá embaixo. Enfim, churrasco. E aí tô tendo um pouco de dificuldade de concentração. Mas vamos continuar. E aí eu fiquei pensativa sobre isso, porque a gente sempre acha que tudo é muito linear. E essa ida pro hospital, esse momento que a gente tá vivendo nossa vidinha e aí do nada acontece alguma coisa, a gente tem que ir pro hospital, cuidar de uma pessoa, ou é a gente, né? Mostra o quanto a vida não é linear. E esse é o normal. A gente sempre coloca na nossa cabeça que vai ser assim, assim, assado, e que esse é o script, mas às vezes o script muda e a gente acha que aquilo, nossa, é um erro, é só comigo. Mas não, é com todo mundo, essas coisas acontecem. A vida não é linear. E justamente essa falta de linearidade é que dá a oportunidade da gente conseguir ter aprendizados novos. Porque se a gente continuasse com a mesma vida, o tanto de coisa que eu aprendi no hospital, se eu não estivesse naquele hospital, eu não seria a mesma. Então eu agradeço muito, porque, igualzinho, teve essa mesma palestra, uma pessoa me disse que o script da vida dela era casar cedo, ter filho cedo, aposentar e começar a viajar.
E aí a esposa dele começou a ter infecções repetitivas de infecção nos rins. E aí ele não poderia comprar uma passagem, por exemplo, para mês que vem, sem saber se o dia de amanhã ela teria que estar no hospital ou não. Então a vida dele virou de um dia pro outro para baixo e ele não tinha esse controle. Então, esse controle também fez com que ele estivesse naquela palestra e ele pudesse enxergar que às vezes a gente planeja coisas que não são da forma que a gente gostaria, mas que também tem aprendizados ali. E às vezes muitas coisas não dão certo na nossa vida para outras darem, às vezes, muito melhores pra gente. E a gente não tem consciência, às vezes a gente fica sem entender por que aquilo aconteceu. E aí, depois de um tempo, você entende, cara, se aquilo tivesse acontecido, a minha vida seria completamente diferente, não seria como eu gostaria que fosse hoje. E aí a gente agradece. A gente tem uma resistência no início, mas depois a gente agradece a questão que a gente gostaria e não aconteceu, e às vezes não é pra si. E aí, gente, eu tô falando sem roteiro, espero que vocês gostem. E aí a gente consegue pensar também questões de amizade, dessa questão temporária, porque no hospital, sobretudo, são pessoas desconhecidas. A gente chega lá, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, tem doutores, que às vezes na UTI, no apartamento, são pessoas que você não sabe quem você vai encontrar. Você não sabe quem são essas pessoas, você não sabe o que elas estão passando, você não sabe a religião delas, não sabe como que elas chegaram ali, por que elas estão ali, qual é a história de vida delas, o que é o propósito da vida delas, e você simplesmente está sem o controle de quem vai te cuidar. E aí tem os plantões, né? E aí você tá entregue a uma grande possibilidade de aprendizados ali também. Por quê? Cada pessoa vai tratar você de uma forma diferente. Isso é normal. Cada pessoa tem sua própria personalidade. Tinha médicos que eram mais fechados, tinha médicos que eram mais abertos, que eram mais brincalhões. E o ambiente, ele influencia muito. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na terapia é como o ambiente, ele molda também, né? Isso tem muito a ver com sociologia, porque na sociologia tem a questão do hábitos. O hábitos, a maneira como você vê o mundo, ela é moldada desde a sua infância. O que seus pais te passaram, quais músicas você ouve, qual capital cultural, social, as pessoas que você conviveu, o que você leu de livro, tudo isso vai moldando a sua cabeça, tudo isso vai moldando quem você é. E às vezes, sem perceber, é um conhecimento invisível que tá ali no meio familiar, que é passado de geração em geração, com uma religião, enfim, que tem também suas visões, e assim a pessoa é moldada. Então, cada pessoa é um universo diferente, cada um tem seus hábitos, cada um viveu experiências que às vezes a gente não sabe, e que aquilo também moldou o modo de pensar dela. Em determinada faculdade, a pessoa tem uma formação em psicologia, uma formação em sociologia, uma formação em direito, medicina, serviço social. Cada pessoa, ela vai ter um contato com conhecimentos diferentes, e isso também vai influenciar o modo como ela enxerga o mundo. E quando a gente chega lá, a gente tá falando de enfermeiros, a gente tá falando de técnicos de enfermagem, a gente tá falando de médicos que você não sabe qual a trajetória deles. Mas, naquele momentozinho em que eles estão ali trocando, enfim, os remédios, a cama, enfim, também estamos falando dos trabalhadores que trabalham na limpeza. Cada pessoa ali tem um aprendizado pra gente entender. É aquele bom dia que a pessoa responde. É aquele comentário, no caso, a gente tá vivendo a Copa agora. É aquele comentário sobre a Copa que a pessoa mostra a maneira de enxergar o mundo. É aquele comentário positivo. Nossa, hoje você tá melhor. Nossa, hoje tá bem melhor do que antes, quando eu vim aqui. Essas coisas são aprendizados simples, mas que são muito ricos. São pessoas que, no momento que chegam ali no quarto, elas também podem iluminar a sua vida. E elas nunca mais vão te ver na vida. E é muito interessante isso, porque você chega lá e você é um paciente, mas vai chegar outro paciente quando você sair. E aquelas pessoas continuam no mesmo ambiente, os enfermeiros continuam ali. Então, eles estão diretamente acostumados, né? Vamos dizer, acostumados com essa vida de viver com diversos contatos com pessoas diferentes. E cada pessoa diferente vai ter um aprendizado ali.
Sendo bom ou ruim, né? Porque tem questões e questões nos hospitais. Mas, ali é a falta de controle que a gente tem, porque a gente tem que depender da pessoa para que ela troque o remédio, ou retire o acesso, ou faça um acesso em você, que ela pegue o seu sangue, que ela, vários médicos, nutricionistas, que ela atenda as suas intolerâncias, suas alergias, enfim. E você tá na mão deles, né? Querendo ou não. Mas a questão é justamente essa, que a gente pode ver sempre na nossa vida uma oportunidade de pessoas que passam, que elas vão iluminar, elas vão deixar aprendizados, e às vezes são aprendizados que você vai levar pra vida. Eu tô falando dessas pessoas, desses técnicos, e elas nunca mais vão me ver, mas eu vou ter o aprendizado delas pra minha vida, eu vou saber o nome delas pra sempre. E elas vão continuar lá no hospital. E cada ala do hospital são enfermeiros, técnicos e médicos diferentes. Então, é possível que eu nunca mais veja-os. Mas eles me marcaram. E às vezes na vida são pessoas que passam que não necessariamente elas precisam ficar para sempre, mas que temporariamente elas iluminam o nosso caminho. Elas dão uma esperança, elas dão uma palavra amiga, que aquilo você vai levar para sua vida. Entende? E não necessariamente as pessoas, a gente precisa fazer com que elas fiquem na nossa vida, ser gratos eternamente, querer que, enfim, que elas estejam. Isso eu não tô falando só de hospital, eu tô falando de pessoas que a gente acha que a gente tem um controle, né, das pessoas que fazem coisas boas pra gente, enfim, professores, amigos, que a gente acha que a gente deve algo a eles. Não, eles deram de coração. O aprendizado, aquele momento da vida que a gente vive na escola, por exemplo, muitas dessas amizades se dissolvem, cada um segue um caminho diferente, algumas continuam, mas a questão aqui é a gente parar, mesmo que tenha esse mundo de liquidez, mas é parar de querer muito que aquela pessoa fique. Porque às vezes é temporário. Às vezes aquele aprendizado, aquela pessoa passou na sua vida pra você aprender determinada coisa e que não necessariamente ela precisa estar lá para sempre. Mas você pode aprender consigo, e eu falei muito da questão no último vídeo aqui no canal, de como a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Que no final é um aprendizado que cada um vai tirar. Quem é acompanhante, quem é paciente, quem é médico, cada um ali tá aprendendo de uma forma diferente. E o hábitos, a perspectiva da pessoa também vai possibilitar ela enxergar de formas mais profundas ou não. Algo que ela entende, algo que ela já vivenciou, algo que, enfim, tocou ela porque ela gosta de determinada coisa. Então, cada um vai enxergar aquela situação de uma forma diferente. O paciente, ele não sai do hospital. O acompanhante, sim. O enfermeiro, sim. O técnico, sim. O médico, sim. O paciente não sai. Então, a perspectiva dele, do cuidado que ele está recebendo, é muito mais forte. Porque quando a gente fica cansado, a gente sai. O paciente não, ele fica. E isso é o maior ato de vulnerabilidade que a gente pode ter na Terra, porque a gente tem que se entregar a essas pessoas para elas nos cuidarem. Mesmo sem a gente saber quem elas são. E ali, puxando o assunto, a gente vai pegando algumas coisas, algumas informações, e algumas coisas são ditas, mensagens, coisas que depois você fica, caramba, como aquela mensagem, aquela palavra foi tão importante, assim como uma palestra que eu tive lá dentro do hospital. Como foi importante pra mim? Claro que eu vi que tinham muitas coisas faltando, mas porque eu faço terapia. E aí minha terapia, ela possibilita que eu veja muitas coisas, mas para as pessoas que não faziam terapia ali, com certeza foi muito mais intenso, porque eu achei que faltou a questão de... Beleza, a gente não entende, a gente entende a questão de falta de controle, mas como realmente colocar isso em prática? Mas, às vezes, as pessoas não têm noção do que é soltar o controle. De que a vida também é um quadro em branco, que a gente não tem certeza de quase nada, porque a falta de linearidade é o que faz a gente viver e aprender coisas importantes para cada um, e que a gente não dá pra prever o futuro, a gente vive o presente.
Mas a grande lição é essa, a gente precisa viver o presente e ser grato. Uma vez, um professor meu disse que todas as vezes que você tiver aula com um professor que você acha muito bom, aproveite, porque isso é raro. E os professores são esses enfermeiros, são esses médicos, que eles vão passar por várias turmas e ele vai continuar ali. E é a mesma coisa. E às vezes o professor não sabe o universo do aluno que ele está dando uma aula, e vice-versa. Mas os aprendizados, se a gente aproveitar o presente, não necessariamente essa pessoa precisa continuar na nossa vida. A gente precisa confiar de que a gente está aproveitando cada segundo daquilo, tirando os melhores aprendizados, para que a gente possa aprender, se tornar uma pessoa melhor, enfim. Essa questão de que pessoas, professores, amigos, amores, relacionamentos trazem luz e que a gente não precisa ficar implorando para que eles fiquem, porque às vezes são temporários, e que a gente aproveite cada segundo disso e que a gente veja essa luz. Olavo Bilac já dizia: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Um vídeo sem roteiro. E até o próximo vídeo, gente. Espero que tenham gostado.